Perseu, o herói que enfrentou a Medusa. A mitologia grega é repleta de heróis. Também conhecidos como semideuses, os heróis representam, dentro do contexto mitológico, a humanidade em suas mais diferentes características. Um dos maiores trabalhos acerca desse assunto foi feito pelo mitólogo Joseph Campbell em seu livro A Jornada do Herói. O autor nos explica não somente a saga desses personagens mitológicos, mas mostra como cada fase é repleta de símbolos e desafios. Dentro de uma perspectiva literária, podemos afirmar que Campbell nos deu as fórmulas para se criar uma excelente história que envolva heróis. Porém, não podemos resumir esses mitos em narrativas literárias. Os heróis carregam consigo importantes símbolos, e isso é o que mais nos apaixona ao falarmos desse assunto. Conhecer suas histórias torna mais visível a saga humana, suas nuances e os percalços que precisamos enfrentar para a aquisição do nosso mais valioso poder, a verdadeira consciência. Dentro dessa perspectiva, as mitologias, não somente a grega, vale ressaltar, ganham um novo ar, uma nova chave de interpretação e amplia nossa visão, deixando de ser algo cultural e se tornando uma linguagem universal. Nessa nova visão, os heróis não são gregos, romanos, etruscos ou babilônios, mas sim seres humanos que conseguiram trilhar sua jornada para se tornarem deuses. Talvez essa perspectiva soe um tanto quanto presunçosa, porém, é importante observar os símbolos que todos os heróis carregam em suas histórias e perceber que, em geral, os bem-sucedidos em suas missões acabam ganhando um lugar junto às divindades, ou mesmo eternizando-se. Nesse sentido, vencem as circunstâncias que os tornam humanos e se convertem em um outro ser que, em geral, podemos chamar de divinos. Sabendo disso, hoje falaremos sobre Perseu, um dos heróis mais aclamados da mitologia grega e que, para superar seus desafios, contou não somente com suas habilidades, mas também com as armas mágicas das divindades. A história de Perseu, como toda boa história, começa antes mesmo do seu nascimento. Conta o mito que em Argos, cidade-estado da Grécia Antiga, existia um rei chamado Acrísio. Apesar de poderoso, Acrísio tinha um problema. Ele não havia deixado herdeiros para o trono. Todos os filhos que teve foram mulheres, e naquela época, as damas não podiam exercer o governo de cidades. Aflito, sua única saída seria ter um neto. Porém, em uma antiga profecia feita pelo oráculo de Delfos, falava-se que o neto de Acrísio o mataria. Querendo evitar esse terrível destino, Acrísio aprisionou sua filha, Danae, em uma torre para que ela nunca conhecesse um homem. Assim, a princesa, que vivia feliz e em harmonia no palácio de Argos, se tornara uma prisioneira de seu próprio pai. Zeus, porém, encantou-se pela bela Danae e, na forma de uma chuva dourada, acabou engravidando a princesa. Acrísio, ao perceber que sua filha esperava um filho, pensou em matá-la. Porém, tal ofensa aos deuses seria pior do que o cumprimento da profecia. Assim, esperou o pequeno Perseu nascer para colocá-lo juntamente com a mãe em um baú e os lançar ao mar. Esse teria sido o fim de Perseu e sua mãe. Porém, a história de um herói não pode acabar dessa maneira. O baú acabou parando na ilha de Sérifos, e Danae foi resgatada por moradores deste local. Graças a isso, Perseu conseguiu viver sua infância e crescer até chegar à fase adulta. Tornou-se forte e ambicionava fazer grandes realizações, porém também tinha como objetivo proteger sua mãe a todo custo. Conta-se que Danae estava sendo perseguida pelo rei de Sérifos, Polidectes, que pensou em um modo de afastar Perseu para assim realizar seus planos. Sabendo da ambição de Perseu, o rei de Sérifos pede que o jovem conquiste fama através de uma façanha que nenhum outro ser humano conseguiu: decapitar a Medusa. A Medusa era um terrível monstro com cabelos de cobra e que tinha o poder de transformar em pedra todos que a encarasse de frente. Sabendo dos riscos, o destemido Perseu prometeu a Polidectes trazer a cabeça do monstro como prova de sua coragem. E assim, iniciou a jornada de Perseu. Para enfrentar a Medusa, porém, era necessário muito mais do que coragem. O fato é que o monstro era invencível para qualquer ser humano, até mesmo para um herói. Sem a ajuda dos deuses, Perseu não poderia prosseguir.
No entanto, em toda a jornada, nos momentos de dificuldade, surgem as armas mágicas. No caso do mito grego, é exatamente isso que ocorre. Hermes, o deus mensageiro, interpela Perseu em sua jornada e lhe oferece suas sandálias mágicas, capazes de fazê-lo voar e se locomover rapidamente. Esse é o primeiro equipamento que Perseu recebe, mas não é o único. Atena, a deusa da sabedoria, lhe dá um escudo tão polido que era possível enxergar a posição da Medusa sem olhar diretamente para ela. Por último, Hades, o deus dos mortos, lhe dá seu elmo que tem a capacidade de deixá-lo invisível. Essas 3 armas são fundamentais na conquista de Perseu. Com elas, o herói se aproximou do covil das Górgonas, nome pelo qual também se conhecia a Medusa e suas irmãs, e conseguiu cumprir seu objetivo. Mas se engana quem pensa que essa foi a única prova vivida por Perseu. Após conquistar a Medusa, Perseu passa por outros desafios no seu retorno. O primeiro deles é com a princesa da Etiópia, Andrômeda. A jovem estava prestes a ser sacrificada pelo seu povo para acalmar a fúria do Kraken, uma besta marinha que assolava a região. Perseu prontamente se coloca a derrotar o monstro e o faz utilizando a cabeça da Medusa, transformando assim o monstro em uma arma. Após mais uma conquista bem-sucedida, Perseu e Andrômeda se casam e retornam para a ilha de Sérifos. Chegando lá, Perseu se deparou com uma cena terrível. Polidectes e outros homens tentavam entrar nos aposentos de Danae e possuí-la. Sem hesitar, o herói combate ferozmente para vencer seus adversários. Em menor número, porém, rapidamente Perseu fica em desvantagem. Mais uma vez, a Medusa o salva. Usando o poder dela, Perseu petrifica Polidectes e seus capangas, salvando Danae de um trágico fim. Apesar da vitória, Perseu não passa a governar a ilha de Sérifos. Na verdade, o herói funda uma outra cidade extremamente famosa na Grécia Antiga, Micenas. E nessa região, passa a viver com Andrômeda e começa a sua linhagem, que, de acordo com a mitologia, será a gênese do povo persa. A história de Perseu, porém, não acaba aqui. Acrísio, o seu avô, anos depois, acaba sendo morto por Perseu de forma aleatória. Em uma disputa esportiva de lançamento de dardos, o arremesso do herói sai da sua rota comum e, sem querer, acerta Acrísio, que apenas assistia à partida. Assim, cumpria-se o desfecho da narrativa, revelando que o oráculo realmente estava com a razão. Ainda assim, Perseu também não herda o trono do seu avô, afastando-se desse trono e governando apenas a cidade que ajudou a fundar. Toda essa narrativa de Perseu está envolta em símbolos e ideias que nos ajudam a viver com mais consciência no cotidiano. A Medusa, por exemplo, é um dos grandes desafios do nosso herói, e ele só consegue vencê-la ao usar as armas divinas. Não é por acaso os atributos que ele recebe para isso. A Medusa simboliza, de forma geral, nossos medos e travas psicológicas, que são capazes de nos paralisar e nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Muitas vezes, essas travas não são somente traumas, mas também o confortável prazer que vivenciamos e do qual não queremos abrir mão pelo que cabe a nós fazer. Como superar essas situações? Primeiro, deve-se agir rapidamente, pois se tentarmos negociar com esse nosso aspecto psicológico, acabaremos perdendo a batalha. Assim, o primeiro atributo está diretamente ligado às sandálias de Hermes. O segundo atributo, o escudo, serve para nos proteger e fazer com que não encaremos esse problema de frente. Se algo tem esse potencial de nos paralisar, é natural que tenhamos uma estratégia para lidar com ele. Não façamos nada radical ou abrupto, mas sim algo extremamente pensado e que possa ser factível de lidarmos. Por último, o atributo da invisibilidade significa, em linhas gerais, não se identificar com os pensamentos ou formas psicológicas que nos levam até essa paralisação. Agilidade, sabedoria e despersonificação, por assim dizer, são as 3 características que Perseu precisou ter para vencer a Medusa. Todos nós, à nossa maneira, também temos que derrotar as medusas que passam por nossa vida em diferentes momentos. E o que ocorre quando superamos algum fator limitador? Ganhamos, de fato, um poder.
Qualquer um de nós que já superou alguma limitação percebe que ao vencer um medo, acaba ficando dotado de mais potência, pois o fator que o limitava agora já não existe mais. Dessa forma, o que antes era um desafio se torna uma nova arma para usarmos em nossa vida cotidiana. Por fim, podemos perceber que o mito de Perseu, tal qual todos os outros, não fala somente de heróis, monstros e deuses. Todos esses personagens estão dentro de nós, fazem parte da complexa psique humana e nos dão chaves para nos aperfeiçoarmos a partir do autoconhecimento. Não deixemos, portanto, que tais histórias caiam em fórmulas narrativas, limitando-as apenas a um método literário. Saibamos entender que tais mitos são, na verdade, um meio simbólico de conhecermos a nós mesmos.